Olá, irmãos e irmãs. Queremos conversar um pouquinho hoje, neste momento, a respeito da ansiedade. E queremos lembrar a todos nós, a você e a mim, algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre Deus e seu relacionamento conosco, que nos auxiliarão em muito na nossa caminhada por esta vida sem ansiedade. Podemos andar sem ansiedade? Podemos. Lá o apóstolo Paulo, através do apóstolo Paulo, Deus nos diz que nós não devemos andar ansiosos. Ansiedade nós vamos ter. Temos dito sempre isso aos irmãos, nós vamos ter, você tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas não devemos andar ansiosos. E eu queria ver com os irmãos alguns pontos importantes que nós precisamos considerar sobre aquilo que a Bíblia nos ensina no relacionamento de Deus para conosco, que nos vão nos auxiliar na nossa caminhada nesta vida sem ansiedade. O primeiro desses pontos é que Deus não vai permitir que venha algo a nós que não possamos resistir ou suportar. Essa é uma verdade que nós precisamos tê-la muito forte na nossa vida. Deus não vai permitir que venha algo sobre nós que não possamos resistir ou suportar. E essa é a promessa de Deus, essa é a palavra que Deus tem para nós, que o que vier sobre nós, nós vamos ser capazes de suportar. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, falando inclusive sobre a tentação, Deus vai nos dizer: não veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a podeis suportar. A tentação que vem sobre nós, ela tem duas origens: o próprio inimigo das nossas almas, o diabo, e o pecado que está dentro de nós. Mas Deus não vai permitir que a tentação venha sobre nós de maneira que nós não a possamos suportar. E Ele mesmo é quem provê para nós o livramento. Assim também é com a ansiedade. Ficamos ansiosos, ficamos questionando, ficamos perguntando muitas coisas, mas com certeza nós vamos ter, não por nós mesmos, irmãos, mas da parte de Deus, força suficiente para passarmos por esses momentos. O segundo ponto que eu queria considerar com os irmãos é que Deus faz, e poder para isso Ele tem, Deus faz com que tudo que ocorra na nossa vida seja para o nosso bem. Mas tudo mesmo? Será que tudo é? Ele diz que é tudo. Tudo que ocorre conosco é para o nosso bem, porque Deus está no comando, está no controle de tudo. É isso que nos diz Deus através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Nós muitas vezes não podemos entender e não podemos explicar o que aconteceu, por exemplo, com José do Egito. O que aconteceu com um, o que aconteceu com outro. Mas nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, com Abraão. Nós sabemos o que aconteceu, não podemos explicar, irmãos. Mas a Bíblia não é um livro para ser explicado, a Bíblia é um livro para ser crido. Não tem como nós queremos entender, colocar na lógica, em equações matemáticas, a vontade de Deus. Mas Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, na minha vida, e nós podemos ficar sem ansiedade, sabendo que Deus conduz todas as coisas que acontecem para o nosso bem. Essa é uma verdade.
Uma terceira colocação que nós queremos fazer também é que Deus vai nos firmar, aperfeiçoar, fortificar e fundamentar as nossas vidas no nosso sofrimento. Estamos passando momentos difíceis? Estamos. A situação não está difícil, a gente fica ansioso, questionando. Fica, claro que fica, mas Deus vai fazer isso em nós. Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos fortificar e vai nos fundamentar no nosso sofrimento, vai nos firmar. A nossa casa que é construída sobre a rocha. E é isso que nos ensina a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. Através do nosso irmão Pedro, Deus nos ensina: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo, próprio Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É isso que vai acontecer conosco. É isso que vai acontecer conosco. Nós vamos estar firmes, fortalecidos, depois de passarmos por momentos de sofrimento. E isso é verdade, irmãos. É a palavra de Deus que nos diz. Nós podemos confiar no Deus que é todo-poderoso, Deus que é nosso Pai, Deus que cuida de nós. Precisamos ter esta fé no Senhor. E fé, irmãos, não é alguma coisa que nós desenvolvemos. Precisamos pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Está difícil, vivemos momentos difíceis, momentos complicados, ajuda-me na minha falta de fé. Um quarto ponto que eu queria considerar também com os irmãos, que são importantes, ponto muito importante, todas as dificuldades pelas quais passamos estão dentro dos propósitos de Deus, que nos disponibiliza seu poder e suas promessas. Tudo que acontece conosco, irmãos, está dentro dos propósitos de Deus, que nos disponibiliza seu poder e suas promessas. Eu não canso de dizer e não vou cansar nunca aquele ensino de Jesus, aquela palavra de Jesus maravilhosa, foi a última palavra que Jesus nos disse antes de subir aos céus. Diz assim: eis que estou convosco, segunda-feira, terça, quarta, quinta eu tiro para dar uma descansada, não é isso? É isso que está escrito na Bíblia? Sexta-feira eu tenho compromissos, sábado é fim de semana. Não, Jesus não disse isso para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós precisamos entender isso, irmãos, que dificuldades vêm, lutas vêm, claro que vêm. Qual de nós não passa por enfermidades, por lutas? Estão passando agora por esse momento de instabilidade, de tanta dificuldade do coronavírus, verdade? Vamos passando, isso deixa ansiedade, deixa questionamento, temos crianças, temos idosos, a gente não sabe, a televisão enche a gente de pânico, de medo, só dá notícia ruim, a situação não está fácil, é o desemprego, é a economia, é gente que não tem o que comer, é gente que não recebe os R$600 de ajuda. Irmãos, no meio de tudo isso, nós temos que entender que todas as dificuldades pelas quais passamos estão dentro dos propósitos de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E lá no Salmo 119, versículo 71, tem uma palavra muito grande, muito profunda, que não é fácil a gente entender, que também acho que não foi escrito para a gente entender, não. Foi escrito para a gente desfrutar dela. O salmista diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Como é que pode? Foi-me bom ter eu passado por aflição. E ele diz então: para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Toda aflição, todo momento de dificuldade, de dor, de angústia, de isolamento que vem sobre nós,
Irmãos, eles estão dentro dos propósitos de Deus. E Deus disponibiliza para nós todo o seu poder e toda a sua promessa. E é o que ele nos diz lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Quando ele nos diz para você, diz para mim, diz para cada um de nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, que palavra de Deus para cada um de nós. Palavra que traz descanso. Podemos ir para Ele, podemos ir a Ele, podemos estar confiantes. Esses ensinos bíblicos são muito preciosos para nós, para passarmos por esses momentos. E precisamos lembrar de uma coisa, irmãos: Deus em nada, em momento nenhum, pode ser pego de surpresa. Deus é absolutamente soberano. E com gratidão a Deus, com confiança em Deus, com fé em Deus, podemos sim ficar livres do medo e da ansiedade. Irmão e irmã, a ansiedade não traz nenhum proveito para a sua vida. E eu queria encerrar essa nossa conversa lembrando dessas promessas maravilhosas que estão presentes para você e para mim. O texto que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa é a promessa de Deus para você, para mim, para nós, para cada um. É a promessa. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos passar por esses dias, por esses momentos de questionamentos, de angústia, de dor, de ansiedade, de sofrimento, de perda, possamos passar fundamentados, baseados, embasados nestas promessas, nessa palavra, nesses ensinos de Deus, através da sua palavra, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e depois nós vamos continuar falando ainda um pouquinho mais sobre este assunto. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Amém.